para você, telespectador, telespectadora da Nova Diário do Brasil. É um prazer ter vocês com a gente aqui novamente, você, seus familiares, para acompanhar mais uma edição deste programa Viva o Voto. Um programa que vai muito além das urnas, onde a gente sempre traz um convidado ou uma convidada para debater os assuntos da nossa querida Bauru, também da nossa região, do estado de São Paulo e até do nosso país, por que não? E o nosso convidado desta edição é o vereador eleito aí, que vem cumprindo o seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Bauru, que é o Hélio Venâncio Ferreira. Talvez nem todos os telespectadores tenham um conhecimento de quem é, mas agora nós vamos apresentar ele oficialmente, ele vai ter a oportunidade de contar grandes passagens da história da vida dele, e também o que o levou à política pública, que é, na verdade, o vereador eleito, como eu disse, aí, com 2.770 votos pelo PL, Partido Liberal, que é o conhecido Cabo Elinho. Seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? E a gente gostaria já de iniciar, né, obviamente, o nosso programa, que o senhor se apresentasse um pouco mais para a população, falasse um pouco da sua história de vida, da sua formação acadêmica e das suas atividades profissionais, antes, obviamente, de ter chegado à Câmara Municipal. Olá, Amantini, você, meu amigo, minha amiga, os telespectadores que acompanham aqui o Amantini. Para mim é uma alegria poder estar aqui, participando, né, deste bate-papo e conhecendo, né, um pouco mais sobre o Amantini, sobre, né, o Diário do Brasil e também me apresentar para cada um de vocês. Obviamente o senhor passou pelo primeiro teste das urnas, né? Foi candidato em 2024, no ano passado, já obteve logo na primeira campanha uma votação expressiva aí, perto dos 3.000 votos, mas vamos saber um pouquinho, antes do senhor entrar na vida pública, quais são de fato aí, conta um pouco para a gente, para o telespectador, da sua história de vida, se o senhor é bauruense, como é que é a sua formação acadêmica, fala para a gente. Então, Amantini, eu sou bauruense de coração. Nasci em Martinópolis, uma cidadezinha aqui do interior, do lado de Presidente Prudente, né? Depois, aos 6, 7 anos de idade, minha família mudou ali para Americana e eu fiquei em Americana até mais ou menos 14 anos. E depois acabei indo para São Paulo, morei ali no Brás, área de comércio, trabalhei no comércio ali no Brás e então mudei para Bauru, ainda solteiro, e vim para cá para trabalhar no comércio. E aí aqui em Bauru eu acabei entrando na polícia militar, que uma profissão que sempre me atraiu, né, e eu deixei de ser gerente de uma loja para ir realizar o sonho de vida, né, ser feliz, de fato, fazendo aquilo que gostava, né? Eu acabei cursando a faculdade de Direito aqui na IT, né? E entrei na Polícia Militar, me formei aqui em Bauru e só saí daqui para cursos. Sempre gostei de estudar bastante, de fazer cursos, então fiz muitos cursos fora. E tinha essa preocupação, essa responsabilidade daquilo que eu aprendia, eu trazer para os colegas policiais, também, né, para o pessoal da segurança privada, que eu leciono já há 23 anos também. Então, a minha vida, saindo do comércio, né, foi para a área da segurança, tanto a segurança pública quanto a segurança privada, que é onde a gente está até hoje. Agora, o senhor também citou aí que o senhor fez a Faculdade de Direito de uma das principais instituições de ensino, que é, né, hoje Centro Universitário, a IT, né? Então, o senhor também tirou o título da OAB, então é advogado também, e tem, na Polícia Militar, a gente estava conversando, o senhor até tem aí a patente de sargento, mas faz questão realmente de manter a questão da patente de Cabo Elinho, principalmente aí no meio político. O porquê dessa questão do Cabo Elinho, não sargento ou não doutor? Porque, em primeiro lugar, eu sempre tive no meu coração
que a conduta tem que falar mais do que os títulos. Eu trago isso no meu coração. E tem também aquela questão, né, do carisma com a sociedade. Durante a maior parte do tempo, né, laboral na Polícia Militar, a proximidade com as pessoas era o Cabo Elinho. Então, eu sempre tive bastante orgulho, né, bastante alegria, né, daquilo que eu fazia, do trabalho que eu exercia junto à sociedade. Então, fiz questão de manter. Agora vamos saber, né, o que motivou o senhor realmente a entrar na vida pública, tendo aí colocado o seu nome à disposição do seu partido, o PL, o Partido Liberal, para disputar as eleições municipais, que por muitas pessoas são consideradas as mais difíceis, que é uma eleição de vereador. E o senhor, logo na primeira disputa, aí, já conseguiu 2.770 votos, uma votação expressiva pelo partido. Se essa votação chegou a surpreender o senhor, seus familiares, enfim, e principalmente o que o motivou a entrar na política? Bom, a questão da política foi o pessoal da segurança mesmo que, vendo a necessidade de uma representatividade, sempre me cobravam, né? Pô, você precisa ir para a política, você precisa nos representar. E, num primeiro momento, eu até vi assim, algo como muito distante, mas eu vou trazer uma novidade que talvez você não saiba. Mas a minha primeira campanha na vida foi para deputado estadual. Então, na verdade, fui convidado, né, pelo PL, pelo deputado federal Capitão Augusto, a sair candidato a deputado estadual aqui por nossa cidade. Então, uma eleição sem experiência, com pouquíssimos recursos, eu tive 16 mil votos, quase 16 mil votos. E aí, isso chamou a atenção de outros políticos, que aí acabou, né, tendo convites para outros partidos e tudo mais, mas aí por uma questão de lealdade, né, e ideológica também, eu acabei permanecendo no PL, fui candidato a vereador na eleição anterior e tive votos, 1.570 votos na primeira eleição para vereador, atingi, né, alcancei os votos para ser eleito, porém o partido não teve, não atingiu o quociente eleitoral. E aí acabou que dos 17 vereadores eleitos naquela eleição, eu tinha sido mais votado do que 8 deles e acabei não alcançando, né, não assumindo. Mas aí tudo é aprendizado, a gente aprendeu, eu assumi a presidência do partido, né, no ano seguinte, trabalhei bastante e preparei também, né, ajudei a preparar o partido para essas eleições. Então, estas eleições, né, já foi bem diferente, porque a gente já tinha mais conhecimento, mais apoio de outras pessoas, e inclusive nós conseguimos atrair um número suficiente de candidatos, que inclusive foram muito bem votados. Né? Se pegar aí o nosso primeiro, segundo e terceiro suplente, né, vocês vão ver que alcançaram aí os 3 mais do que 1.000 votos. Então, foi uma votação bastante importante, né? Nós valorizamos todos que concorreram e a gente chegou justamente porque nós trouxemos os outros. Então, essa ideia de ajudar a todos para que todos tivessem oportunidade, né, de chegar, que foi muito importante e que acabou resultando nessa votação aí tão importante. Faltou muito pouco para a gente emplacar mais 2 vereadores. Sim, quer dizer que o Cauelinho, além de ser bom de voto, também já está agora, aprendeu aí ao longo dos últimos anos aí também a trabalhar nos bastidores para montagem de chapa de vereador. Quer dizer, a política é muito dinâmica, né? O senhor realmente vê que é um processo dinâmico e realmente tem que se dedicar muito também para preparar o partido para as eleições, né? Exatamente. Se a gente quiser trabalhar de forma séria, a gente tem que conseguir unir no mesmo propósito várias pessoas que pensam a cidade, que pensam melhor para a cidade.
A gente sabe que em algumas situações, né, tem os candidatos estrelas lá que pensa só neles, mas o nosso caso não. Foi um trabalho de equipe, pensando na equipe, por isso que nós tivemos, né, chegando aí tão próximo, né, de ser eleito, além dos 2 eleitos, no caso eu e o Márcio Teixeira, mais 2 outros. Então, eu acho isso muito importante, é um trabalho de bastidores e que a gente, obviamente, né, a gente tem aprendido a fazer. É óbvio que a gente não sai falando, mas essa questão, né, dos bastidores políticos é muito importante e é importante a gente ter condições de trazer pessoas, mesmo com pensamentos diferentes, mas para o mesmo ideal. Isso é muito importante na política. Tá. Agora, vereador, a gente tem acompanhado o trabalho do senhor com os outros colegas também, né, de forma plural, suprapartidária lá na Câmara, em praticamente todas as sessões, e o senhor não tem se demonstrado só um vereador corporativo, até o senhor falou que, né, a segurança pública, principalmente a Polícia Militar, insistiu muito para que o senhor fosse candidato, para ter porta-voz, para ser uma voz ativa e efetiva na Câmara, né? Mas o senhor tem defendido bandeiras bem humanizadas lá, projetos de interesse público, enfim. O senhor acha que realmente tem que os projetos ter esse viés em prevalecer o interesse coletivo, não apenas corporativo? Eu acho importante ter a representatividade, né? Cada instituição, corporação ter a sua representatividade. Mas uma característica de nós, policiais, é justamente esse desejo de servir e proteger a sociedade. Então, trabalhando desta forma, servindo e protegendo, eu atendo também os anseios dos meus colegas policiais, militares, civis, federais, penais, né? O pessoal da segurança privada. Por quê? Porque essa categoria é formada também por pessoas, e em regra, pessoas que estão ali numa linha, né, da sociedade de média para baixa renda. Então, nós temos essa consciência social, né, de onde nós viemos. Então, isso é importante. E representando esta classe, né, nós estamos representando todos os policiais, todos os profissionais de segurança. Bom, falando em valorização, a gente já tem observado, até gravado algumas entrevistas com o senhor deixa claro que realmente alguns compromissos, né, assumidos aí pela atual gestão do Estado, a categoria tem reclamado bastante dessa falta de valorização, até do aumento do efetivo, enfim, de várias melhorias aí que poderiam estar um cenário bem melhor em relação para garantir não apenas a sensação de segurança da população de Bauru, que é um tema comumente, né, alertado lá pelos vereadores e pelo senhor também. O senhor acha que realmente o governo do Estado está deixando um pouco a desejar com as polícias no geral, enfim, com a segurança pública e é claro, no caso específico aqui da nossa região e mais ainda de Bauru? Na verdade, nós tivemos uma frustração com relação à expectativa que foi lá no alto. Então, é evidente, a gente não pode negar, embora eu seja um apoiador do governo Tarcísio, do próprio secretário de Segurança Pública, Derrite, né, eu acho que poderia ter sido feito mais, né? E outra coisa, quando tem uma diferença entre, houve uma valorização, por exemplo, no salário, né, da Polícia Militar especialmente, mas aí houve uma diferenciação para 2 patentes, né, que de acordo com o secretário de Segurança, de acordo com o governador do Estado, são patentes de passagem, que é a questão do 3º sargento e do 2º tenente. Só que não, porque o policial militar, em regra, aquele que entra como soldado de 2ª classe, soldado de 1ª classe, cabo, ele acaba, ao longo da carreira, ele acaba atingindo a categoria de 3º sargento. E aí ele vai para a reserva nessa categoria. Então não é uma categoria de passagem. Sim. E a mesma coisa acontece com relação ao subtenente, porque tem lá 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente. Aí, né, quando está lá no finalzinho da carreira, ele vai a 2º tenente e acaba indo para a reserva. Então, ali ele vai permanecer sem chance, inclusive, de voltar.
Então, não é uma categoria, né, não é uma patente de passagem. E o pior, nós temos como lema, ninguém fica para trás. Na área de segurança pública, privada, né, isso é o que nos move, esse comprometimento com todos. E a partir do momento que tem essa diferenciação, aí gera uma insatisfação em duas patentes, que na verdade é muita gente, principalmente na inatividade na polícia, os chamados veteranos de polícia. Voltando um pouquinho ainda à questão do processo eleitoral, o senhor estava compondo, assim como o Márcio Teixeira e outros companheiros, uma chapa até então de oposição, né, à reeleição da prefeita Suelen, né? Vocês apoiavam aí, obviamente, um outro candidato, né, o médico, o Dr. Raul, né, também experiente, já disputou várias eleições. Aí passa-se o processo eleitoral, o senhor é vencedor, o Márcio vencedor, 2 vereadores eleitos pelo PL, e o senhor, né, foi convidado, dentro de um trabalho de articulação, passa a ser vice-presidente da atual mesa diretora da Câmara. Explica um pouquinho para o telespectador, para nós até, como é que foi esse processo todo de ter disputado uma eleição, defendido uma candidatura de oposição ao Executivo e depois compor, até num processo rápido, a nova mesa começou neste ano e logo sendo aí convidado para ser vice-presidente da Câmara Municipal. Então, particularmente, né, e eu digo particularmente porque no processo, né, esse trânsito para o partido se apoiar, né, um determinado candidato A, B ou C, né, enfim, no caso o PL fechou com o Dr. Raul, que por sinal eu gosto, não tenho absolutamente nada contra, mas isso veio, nesse caso, né, da questão do prefeito, veio de cima para baixo. Os candidatos a vereadores, por exemplo, não foram ouvidos. Particularmente eu vejo isso, né, como ruim para todos os candidatos. Eu acho que deveria ter tido um pouco mais de conversa conosco, vereadores, candidatos a vereadores, né, e eu acho que teria sido diferente o apoio? Não sei. Só estou dizendo como é que funciona para que o telespectador possa entender essa questão aí dos bastidores políticos. O governo Suelen, particularmente, né, o Cabo Elinho, nunca teve nenhuma rusga. Pelo contrário, né, o que eu vejo é que muitos policiais apoiam. E me falaram isso, me cobraram isso durante a campanha. Né? Estou lá no Grêmio de Sargentos e Subtenentes, o pessoal vem conversar, poxa, mas por que você está contra? Eu disse, olha, eu não estou contra, pelo contrário, eu estou com outro candidato que eu entendo que também é bom. Sim. Entendeu? É óbvio que tinha candidatos que eu jamais estaria junto, mas nesse caso, o Dr. Raul, eu entendo que não teria nenhum problema. Então, a gente, sim, nós tentamos ajudar o Dr. Raul, mas eu acho que a política tem que ser sempre forma de você unir pessoas, construir pontes e não muro, e não afastar pessoas. Eu acho que política decente é feita de ouvir, de debater. E foi isso, com o governo Suelen foi exatamente isso. Eu tentei entender o que o governo pretendia para com a sociedade e eu enxerguei ali muita coisa que eu também defendo. Então, eu não tenho, jamais vou fazer oposição por oposição com quem quer que seja. E nós tivemos oportunidade de conversar, inclusive, sobre isso. E o meu partido também nunca se opôs a isso, até porque o mandato é do vereador, né? O vereador e nós aqui, bauruenses, que trabalhamos para isso. Então, a resposta maior que eu preciso dar são para os bauruenses, para aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança no Cabo Elinho. Então, essas pessoas é que tem que ter a minha lealdade. Fora isso, debate, buscar aquilo que é melhor, né, para a sociedade. Então, eu não teria nenhum problema de subir num palanque, por exemplo, com o Dr. Raul, né, mas também não teria com a Suelen, entendeu?
Porém, né, existem outros candidatos, e aí, né, como você disse, lá não tem, dentro da Câmara, você não trabalha, né, com viés ideológico e tudo mais. Na verdade, a gente procura trabalhar de forma a produzir o melhor para quem está na ponta da linha. É isso. Agora, eu tenho sim os meus valores, né? Eu nunca escondi, inclusive participei do movimento Reaja Brasil, na verdade, Reaja Brasil, Reaja Bauru, organizando, ajudando a organizar carreata, manifestação. Por quê? Porque eu tenho esse viés de direita e eu acredito nisso. Entendeu? Porém, eu entendo que a política é a arte de conversar e de você ouvir o outro lado. No mínimo que a gente tem que ter é empatia. Saber que de outro lado também tem um ser humano, uma cabeça pensante e que precisa de atenção. Aproveitando até o gancho do senhor aí, né? E um assunto que obviamente está em evidência, o Brasil vem sofrendo sérias consequências, né? Que agora atingiu até o ápice aí com a questão econômica também, com o tarifaço. Mas o senhor não acha que realmente essa polarização começou aí em 2017 para 2018 e permanece até hoje, continua aí muito arraigada com ação de cá, ação de lá, comentário daqui, comentário de lá. O senhor não acha que o país como um todo está perdendo com essa polarização? Na verdade, eu sou contra o extremismo, porque todo extremismo, em algum momento, eles acabam se encontrando. Porque, como eu disse, as pessoas têm que ser ouvidas, né? O ser humano, se a política não servir para você produzir algo de útil para o ser humano, não tem sentido. Então, é assim, a polarização eu entendo como algo normal no processo de evolução política, porque até então a gente só tinha um lado se organizando, né, se fortalecendo. Quando começa a afrontar os valores, porque foi bem isso que aconteceu. Ao longo desse processo, né, político, histórico-político no nosso país, começou-se a imiscuir em valores sociais que o Brasil, na verdade, né, falou, opa, o Brasil é conservador, o Brasil né, tem esse viés mais de direita. O Brasil é um país aí que conta com agro muito forte. E aí vem o outro lado e diz, não, o agro é fascista. Esses valores que vocês acreditavam em Deus, pátria, família, liberdades, isso aí é fantasia. Aquela história, e nós ouvimos isso de um ministro da Suprema Corte. Essa história de que todos têm que ter a liberdade para falar o que quiser, acabou. Esse tempo acabou no Brasil. Então isso acende uma luz vermelha. Opa, o tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil? É isso mesmo que a gente tem que ouvir e concordar? Não pode. Não tem, alguma coisa não está batendo. E aí, como advogado, né, que sou, eu comecei a ver uma corte de justiça impedir advogados de se manifestarem, de ter acessos a autos de processo. Isso é uma aberração jurídica. Isso é uma afronta, né, aos direitos de toda uma sociedade. Então, isso acende uma luz amarela e aí, obviamente, a gente começa a brigar de forma mais contundente por aquilo que a gente acredita. A ideia não é excluir ninguém, pelo contrário, é garantir dignidade para todos. Tá bom, nós vamos chegando aí quase ao final deste primeiro bloco, mas pegar ainda uma opinião importante nesse contexto mais nacional do senhor. O senhor não acha que realmente hoje o país valoriza muito as pessoas que são passageiras e as instituições que são permanentes, que deveriam todos estar se unindo para fortalecer as instituições, e as pessoas estão tomando decisões aí de um lado ou de outro, unilaterais, que acabam enfraquecendo as instituições que são permanentes? Exatamente, uma colocação muito boa, né? A instituição forte, a instituição, ela tem que ser não de governo, ela tem que ser de Estado. Mas aí você tem uma Corte Suprema de Justiça que a indicação é política. A indicação é por viés político. Como é que isso pode dar certo? Que não é de hoje, né? Sim, mas é algo
que hoje está sendo muito mais instrumentalizada e a sociedade começa a pagar um preço, começa a sentir, na verdade, o peso daquilo que Rui Barbosa já dizia, que é a ditadura do judiciário. E aí, isso é bom para a sociedade? O Brasil não vive, então, uma democracia plena na visão do senhor? Hoje, na minha opinião, a partir do momento em que há limitação, né, da liberdade de expressão, no momento em que há um processo sem o devido processo legal, no momento em que há pessoas julgadas por foro, né, de corte superior, quando não detinha foro privilegiado, eu não consigo entender, né, é algo diferente de uma... Estamos ali, ó, caminhando para uma ditadura, infelizmente. A gente fala isso com dor no coração, mas é o que eu vejo. Tá então, telespectador, telespectadora do nosso Viva o Voto, vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já já com o nosso convidado de hoje, vereador Cabo Elinho. Não saia daí, voltamos já. Voltamos, como eu disse, era um brevíssimo intervalo, voltamos aqui com mais uma edição do Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas, e hoje tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui o vereador eleito aqui para o primeiro mandato, está cumprindo a sua primeira legislatura, que é o Cabo Elinho, e nós vamos aqui retomar um pouquinho aí do assunto aí diante do intervalo. Cabo Elinho, fala pra gente, né, faltou assim o senhor complementar um pouquinho na questão aí de como é que foi esse trabalho de articulação do senhor chegar aí à vice-presidência da Câmara logo no primeiro mandato. Então, eu entendo que todos os vereadores que ali estão sonham com um legislativo atuante, com uma Câmara técnica. E mesmo na minha campanha, eu já brigava por isso, fiz a campanha, né, baseada nisso, e é isso, a gente percebe que é o anseio da maioria ali. A Câmara, o Legislativo, tem que atuar sempre de forma transparente, o Legislativo tem que ter prazos, tem que ter tempo para se debater projetos com todos os vereadores, e eu sempre defendi isso e continuo defendendo. Então, eu acho que os colegas, né, de alguma forma, também enxergaram isso e tive uma votação bastante expressiva, foram 18 votos, dos 21 vereadores eu tive 18 votos, então fiquei muito feliz, né, porque é uma responsabilidade, né, já assumi a presidência da Câmara e vi que realmente a responsabilidade é muito grande, mas eu atribuo isso a essa confiança que a gente acabou conquistando ao longo dos anos e também no período de campanha. Eu sempre tive, essa é uma marca minha, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Então, essa marca foi que acabou me trazendo a vice-presidência da Câmara Municipal aqui de Bauru, né? A vice-presidência do Legislativo da nossa cidade. Apesar do senhor, obviamente, a gente acompanha, tudo isso que o senhor falou é verdade, né? Na função, no cargo de vice-presidente da mesa, de realmente defender prazos, o cumprimento fiel do regimento interno, mas a gente está lá toda segunda-feira e muitas votações, muitas polêmicas, não tem acontecido esse rito em cumprimento ao regimento interno. Vários processos, principalmente os mais polêmicos, passam aí, alguns nem por todas as comissões, enfim, como é que o senhor avalia esse momento da Câmara Municipal? O senhor é praticamente um voto vencido lá em relação às decisões do presidente. Na verdade, nem sempre eu voto vencido, né? Eu acho que o importante é a gente sempre demonstrar aquilo que a gente acredita, ser transparente com relação àquilo que a gente quer, né? Inclusive, eu sou presidente da comissão de revisão do regimento interno. Então, nós temos alguns problemas, né, com relação ao próprio regimento interno. Só um exemplo, Sim. O tal do artigo 24F,
Né? Esse, que foi o que criou o maior celeuma, ele dá várias interpretações. E, na minha opinião, ele sequer deveria existir no regimento. Por quê? Porque justamente por isso. Na verdade, ele não clareia nada, pelo contrário, ele traz dúvida. Cria confusão. E a dúvida, obviamente, vai gerar embate direto, vai gerar essa confusão que a gente, né, na verdade, tenta evitar. O debate é sempre bem-vindo, a confusão não. Aliás, a gente acompanha as votações do senhor lá. O senhor sempre tem mantido uma coerência no sentido de realmente, quando os vereadores, né, chamados aí da oposição, questionam, o senhor sempre até tem votado, na maioria das vezes, pedindo mais prazo, sobrestamento de projetos, no sentido para que esses projetos mais polêmicos sejam amplamente debatidos e que passem por todas as comissões, né? Exatamente. Eu acho que isso é respeito ao Legislativo e também a todas as pessoas que elegeram, né, os seus representantes. E eu defendo isso, eu acho que um Legislativo forte tem que estar pautado sempre, né, primeiro de tudo, na legalidade das suas ações. Mas tem que ter um regimento que seja bastante democrático. É importante dizer, a gente não pode, o Legislativo não pode usar o poder que tem de análise de um projeto, por exemplo, como forma de cercear a sociedade daquela lei ou daquele projeto. Porque senão você começa a usar, na verdade, o seu mandato não para produzir, né, algo, mas para travar, para evitar o progresso. Então isso aí também é um problema. E eu vejo assim como uma necessidade de ter prazo para tudo, inclusive para análise. Porque se eu pedir vistas, por exemplo, de um processo, peço lá informações, isso tem que ter um prazo razoável, porque não pode ficar ad eterno, porque senão, né, quem quer que seja, né, o prefeito eleito ou a prefeita eleita não consegue trabalhar porque o Legislativo, né, travando o trabalho, travando a cidade, e isso é ruim não para o prefeito, mas para você que está aí na ponta da linha, pagando impostos e querendo ver acontecer. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Vou, né, me eximir de apresentar os exemplos, até porque se vocês entrarem lá na TV Câmara, vocês vão poder acompanhar. Se vocês acompanharem o Amantini aqui, né, no TV Diário do Brasil, vocês vão acompanhar porque ele está sempre trazendo essas informações e a gente vê que acaba gerando, né, uma questão de um poder contra o outro. E, na verdade, a nossa Constituição diz que eles têm que existir de forma harmônicos. Eles têm que ser harmônicos e fiscalizadores. Um fiscalizando e ajudando o outro a continuar caminhando, produzindo melhor para a sociedade, mas sempre dentro da legalidade, da legitimidade, atendendo o interesse e a necessidade pública. O senhor falou uma palavra-chave aí que eu acho que resume tudo. Primeiro, uma das principais atribuições do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Então, minha primeira pergunta é se o senhor acha que esse papel está sendo bem desempenhado pelos 21 vereadores, numa análise geral. E segundo, tem muitos projetos também de lei que se transformam em lei, da iniciativa do Legislativo, que todo mundo reclama também da fiscalização dos projetos. Enfim, falta fiscalização em relação dos colegas do Legislativo ao Executivo e também falta fiscalização das secretarias municipais, das leis aprovadas pelo Legislativo? Olha, eu entendo que não, porque cada vereador tem o seu jeito de atuar, tem a sua forma, né? Eu, por exemplo, quando recebo reclamações de munícipes, eu vou lá no local, eu gravo, eu faço vídeo, eu acabo expondo, né, em rede social, encaminho, faço ofício, cobrando do Poder Executivo e mando, inclusive, cópia, né, para o solicitante, para o munícipe, né, que quem o nosso, quem de fato a gente deve respostas. Então, se eu dissesse
que os vereadores estão falhando na fiscalização, eu poderia cometer injustiças. Então, cada um tem uma característica, por isso que nós somos em 21 vereadores, eu vejo dessa forma. Eu acho que o ritmo de trabalho é diferente, e aí a própria sociedade acompanhando vai decidir na próxima eleição. Mas eu vejo o quanto os vereadores têm trabalhado, né? Às vezes tem retrabalho, né? Só que sempre juntos, né? Com o Ministério Público. As pessoas me perguntam sobre a questão da oposição. Eu acho importante a oposição, eu sou totalmente contra oposição por questões pessoais, porque senão quem está lá na ponta da linha, aquela pessoa que te confiou o voto, não sabe que você está criando ali uma celeuma, criando um clima de guerra, mas por questões pessoais. Isso é muito ruim para o Legislativo, é ruim para o Executivo e, principalmente, é ruim para o pagador de impostos. Certo. Bom, a gente fez uma pesquisa aí junto ao currículo do senhor, né? O senhor é membro de 3 comissões permanentes no Legislativo, né? Ciência e Tecnologia, Ética e Decoro Parlamentar e também Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento. Mas por toda a expertise da área da segurança, praticamente grande parte da sua vida dedicada à segurança pública, o senhor não faz parte dessa comissão, existe essa comissão, enfim. Por que o senhor não está numa comissão de segurança pública? É interessante, Mantini. Esse olhar seu de jornalista é importante até para a gente esclarecer a sociedade. O Poder Legislativo de Bauru até então não tinha uma comissão de segurança pública. Pô, é um absurdo, pleno século XXI, algo tão importante, né, para a sociedade como um todo. E aí, independentemente de viés político, de esquerda, de direita, a sociedade clama por segurança. E nós não temos na Câmara, né, pelo menos já tem um projeto aí, a gente já está criando esta comissão de segurança pública, porque é muito importante, mas até então a Câmara não contava com essa comissão. O seu colega de partido, Márcio Teixeira, tem falado de forma veemente lá na tribuna que, em vez de criar uma secretaria de comunicação, defendia uma de segurança pública. E aí? Eu entendo que o clamor dele, eu vejo como o clamor de muita gente, né, da área, inclusive de segurança. Eu também tenho cobrado bastante, mas assim, o meu papel ali não é desgastar o presidente. Na verdade, é chegar a demonstrar, né, auxiliá-lo, demonstrando a necessidade e o quanto isso é importante para a Casa de Leis e para a sociedade como um todo. E é o que a gente tem feito. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter a Comissão de Segurança no nosso Legislativo Municipal. Tá. Bom, senhor, a gente sempre defende a polícia cada vez mais próxima da população. O senhor acha que a população de Bauru hoje sente essa sensação de segurança? Enfim, quais são os projetos que realmente o senhor acredita que o Executivo, em parceria com o Legislativo, deveriam estar avançando bastante para garantir cada vez mais a segurança da população? Olha, é uma questão bastante importante, né, colocada, porque assim, eu sempre busquei ser técnico. Na Polícia Militar, né, eu leciono até hoje na formação policial, então já tive a oportunidade de dar treinamento para guardas municipais, até no Ministério da Justiça, porque eu entendo que a segurança pública é extremamente complexa. E tem muita gente falando de segurança, mas pouca gente da área de segurança. E um exemplo é a questão da Comissão de Segurança da Câmara, simplesmente não existia. Então, eu entendo que essas pessoas da segurança têm que ter essa proximidade com a sociedade, até que né, a sociedade possa entender melhor como é que funciona a questão dos direitos, mas também dos deveres, a questão da legalidade e da legitimidade ou não da atuação policial de todas as polícias. Então, essa interação sociedade com polícia, eu vejo como forma sempre muito benéfica. Eu acho que o resultado é sempre bom, né, para a sociedade e também para as instituições policiais.
Por exemplo, as pessoas citam muitos países de primeiro mundo, né, como segurança perfeita. Não, todos os países do mundo têm problema com segurança. Até porque não é uma ciência exata, lida com o ser humano. E o ser humano reage de forma diferente, mesmo quando submetido ao mesmo estímulo. Então, a gente vê isso. As reações são diversas. Então, nós percebemos crimes bárbaros no Japão, nos países, né, da Europa, Estados Unidos, todos os lugares têm. E só que a maioria dos países, né, tem aquela polícia que lida com aqueles crimes ou com aqueles delitos de menor potencial ofensivo, mas tem também as unidades de forças especiais. E eu acho que o nosso país, né, principalmente o estado de São Paulo, tem caminhado bem para isso. Prova disso é a questão da diminuição dos índices de violência, né? O anuário da segurança pública tem mostrado isso, que já tem caído, né? Principalmente no nosso estado, caiu bastante os números criminais. Agora, a questão da sensação de segurança também é um fenômeno interessante, porque, olha só, se a gente pegar uma cidade aí com 5 mil habitantes, essa cidade passar, por exemplo, um ano sem ter nenhum crime, a sociedade fica naquela tranquilidade, dorme todo mundo de porta aberta e tem a sensação de segurança. Mas por alguma razão, 2 pessoas se desentendem e tem um homicídio. Esse homicídio, ele corre no consciente coletivo de tal forma e as pessoas começam a pensar, a cidade piorou muito. Nós tivemos uma morte. E aí, poxa vida, olha, mataram. Não é o fulano matou o ciclano, mataram. E quando usa o termo, né, mataram, pô, se aconteceu lá, pode acontecer comigo. Mesmo que eu não esteja inserido naquela circunstância do homicídio. Então, é um fenômeno interessante, vale a pena a gente falar sobre isso, porque a sensação de segurança, ela não está diretamente ligada à segurança propriamente dita. E eu tenho, eu particularmente, né, eu tenho defendido isso. A nossa cidade, graças a Deus, ainda é uma cidade bastante segura para se morar. Se a gente pegar os rankings estaduais e até federais, a gente vai ver que Bauru ocupa uma posição boa no que diz respeito à segurança pública municipal. Vários colegas estão sempre na tribuna lá falando sobre a importância do vídeo monitoramento, da criação da Guarda Municipal. Enfim, o que o vereador Cabelinho pensa a respeito, principalmente dessas 2 propostas? É interessante. Olha só como é bom a gente conhecer sobre um tema. Quando a gente faz estudo, né, de segurança para uma determinada região, sabe qual que é a primeira questão que a gente verifica? Não. A iluminação pública. Recentemente, em um debate na Câmara, em uma audiência pública, e eu fiz essa colocação, eu fiz um questionamento para uma secretária sobre segurança, sobre iluminação pública. Não. E ela falou, eu não vejo aonde isso estaria no contexto de segurança, a gente veio aqui para falar sobre segurança pública, não vejo onde isso... E aí, deu aquele susto, falei, opa, peraí. Na verdade, a importância de ter pessoas, né, que tenha especialidade, né, especialização, né, em setores tão importantes como a segurança pública. E aí eu disse para ela, olha, se a senhora pegar lá, né, isso é mundial, né, os locais seguros começa com a iluminação. Sim. Com a iluminação. E quando a gente fala de iluminação eficiente, não pode ter becos escuros, porque aquele beco escuro, ele vai atrair todo mundo que quer ficar O indivíduo não quer ser visto, ele não quer ser reconhecido, ele vai para um beco escuro. E ali vai usar droga ilícita, vender droga ilícita, enfim. O ambiente degradado, ele sempre gera conduta degradada. Essa é a realidade. Então, eu vejo assim como importância, número 1, resolver a questão da iluminação pública no nosso município. Número 2, nós descobrimos nessa série de audiências públicas que os prédios públicos não contam com alarme de intrusão.
Isso é primário, isso é o básico. A gente está pensando em algo muito grande, mas aquilo que seria o básico, a gente não tem feito. Então, acendeu também essa luz aí, né? Hoje, no responsável, o Kitazumi também corrobora, né, dessa mesma ideia, dessa mesma percepção. E aí, né, a gente começa a trazer, de fato, contribuir com o poder executivo para diminuir os índices. Mas monitoramento, iluminação pública é fundamental, porque são elementos importantíssimos. Isso aí não vai nunca dispensar a presença humana, mas é importante não só para intimidar o criminoso, mas também para esclarecer, ajudar a esclarecer os crimes que porventura venham a acontecer em alguma região. Então, no momento ali da persecução penal ou criminal, iluminação e monitoramento é crucial. Guarda Municipal, por favor. A Guarda Municipal, na verdade, tudo aquilo que abunda não prejudica. Na área de segurança pública e privada é assim. Mas eu conhecendo as finanças de Bauru, eu vejo como inviável. Eu fiz questão de votar a favor, né? Mas eu tive esse debate com a prefeita e aí ela pensou em algo menor, né? E tudo bem, eu achei muito viável. Só que as pessoas, né, quando começam a estudar de fato o problema, aliás, eu comecei dizendo que segurança pública é extremamente complexo. Se a gente não tiver uma fonte de renda, né, que vá garantir a existência desta instituição de forma perene, então é melhor que não comece. Porque se ela começar agora, né, com incentivos do governo federal e tudo mais, e daí a 5 anos depois o servidor não receber salário, não ter viatura, aí é lamentável. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com ordem e decência. Eu vou traduzir na linguagem policial. A gente não pode vender fumaça. Certo. Eu gostaria de obter até a opinião do senhor aí de um fato que até me chamou a atenção recentemente. Uma avó foi numa reunião de pais de uma escola pública, onde tinha na classe 26 alunos e apenas 5 pais, segundo ela, a avó de um dos alunos, que foi representar inclusive os pais, apenas 5 pais de 5 alunos estavam presentes. Diz que a professora ficou perplexa, indignada, esta avó presente também ficou indignada. Enfim, como é que o senhor vê essa questão da relação, da ausência muitas vezes da família na própria educação dos filhos, da importância da família nesse processo educacional e até aí da importância da educação também na segurança pública? Olha, Mantini, quando eu digo que eu cultuo valores, não é por acaso. Você acabou de trazer uma situação que diz respeito exatamente a isso. Então, quando eu digo que a gente tem que estar sempre, né, defendendo Deus, pátria, família e liberdades, tem tudo a ver exatamente com isso. Hoje, a sociedade é preparada, né, para acreditar que o Estado tem que dar tudo, inclusive educação. Mas eu discordo veementemente. A educação, a responsabilidade primária é dos pais. Os pais têm que ter essa responsabilidade e têm que ser cobrados, né, a esse respeito. Até porque é muito tranquilo para uma determinada ideologia político-partidária ter a responsabilidade ou a missão de educar crianças, né, e adolescentes, porque aí você leva para o viés que quiser. Isso é ruim para a sociedade. A sociedade precisa ter essa responsabilidade. Os pais têm que ser responsáveis e responsabilizados pelos filhos menores. Têm o dever moral e cívico de comparecer nas reuniões das escolas públicas ou privadas. E mais do que isso, eles têm que responder por aquilo que o filho menor fizer de errado, porque aí sim
acaba, né, trazendo a necessidade para dentro do lar de ter esse monitoramento dos pais. Porque é um absurdo os pais não ter a preocupação de ir na reunião de pais e filhos da escola ou mandar representantes, é lamentável. Como é que esses adultos, né, do futuro, né, como é que pode dar certo uma situação dessa? Por quê? Porque tudo acaba caindo lá nas costas do professor. Sim. E o professor acaba fazendo o papel de educador, mas também, né, do professor, né, de pai, mãe. Então, eu costumo dizer que valores é a família que tem que ensinar. Só que a gente está vivendo uma sociedade onde os valores são deixados para trás. E aí, acaba gerando um ambiente degradado. E o ambiente degradado gera conduta degradada. E aí, a gente começa a entender por que tem tanta criança praticando, afrontando o professor em sala de aula, destruindo o patrimônio público, aquele que ele mesmo vai usar. Tudo isso é fruto dessa questão aí dos desvalores que a sociedade tem vivenciado. Bom, estamos aí já nos aproximando do processo eleitoral 2026, né? Tem muitos aí já, pessoas aí já se anunciando como pré-candidatos. A gente gostaria de saber se o vereador Cabelinho já tem algum compromisso com alguns parlamentares, tanto no âmbito estadual quanto federal, e também se o senhor acha que está faltando uma representatividade mais ativa e efetiva aqui, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, que olhe com mais carinho, com mais atenção para Bauru e para a nossa região. Olha, eu particularmente defendo a ideia de voto distrital. Eu acho que quem tem que concorrer, né, aos cargos aí de deputado estadual, deputado federal, tem que ser os parlamentares de determinada região. Eu vejo dessa forma. Porque senão nós vamos ver aí casos, né, nós tivemos deputados estaduais, federais, que tiveram milhares de votos em Bauru, mas jamais estiveram em Bauru. E mais do que isso, eles jamais encaminharam emendas parlamentares, dinheiro, recursos para Bauru. E aí, isso não é justo com a nossa cidade e com a nossa região. Eu defendo que nós temos que ter deputados e deputadas estaduais e federais da nossa região. Se for da nossa cidade, melhor ainda. Se não, pelo menos da nossa região. Por quê? Porque é quem conhece os problemas que aqui nós enfrentamos, é quem sabe que aonde tem a rodovia que precisa de mais atenção, né? A cidade que precisa de mais atenção com relação à indústria, a outra com relação ao agro e etc. Então, eu fui convidado, inclusive, né, por outro partido que não o meu, a ser candidato a deputado estadual, mas respeitosamente eu declinei porque eu entendo que eu preciso cumprir com o meu compromisso inicial com aquela pessoa que depositou o voto de confiança na minha pessoa e eu preciso cumprir esse meu mandato. Talvez lá na frente, se eu perceber, né, que essas pessoas também defendem esse interesse, eu daí então coloco o meu nome à disposição. Mas no momento eu vou permanecer vereador, não saio candidato. Tá ok. Bom, nós estamos chegando aí ao final do programa. A gente gostaria que o senhor aproveitasse esse espaço aqui para deixar uma mensagem para o nosso telespectador e telespectadora, não apenas de Bauru, mas de toda a região, enfim. E o que podem continuar esperando aí do mandato eletivo do senhor na Câmara de Bauru? Bom, eu agradeço o espaço, Amantini, e em primeiro lugar, eu quero dizer para cada uma das pessoas que porventura tiver contato com esse vídeo, dizer o seguinte: olha, é possível. Eu nasci de uma família de 18 filhos, pai e mãe nunca aprenderam a ler ou escrever o próprio nome. Eles só cultivavam valores, honestidade, trabalho, decência. E meus pais criaram os meus irmãos, a mim e os meus irmãos, exatamente
desta forma. Hoje, nós somos 14 irmãos vivos, todos com família constituída, todos conseguiram cursar com muita dificuldade, é verdade, mas curso superior. Então, acredite, você pode mais. Faça mais por você. E fazendo mais por você, você estará fazendo por sua família e por toda a sociedade. Eu, particularmente, acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo e assim, a palavra dele continua sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, acredite no seu potencial, busca e eu tenho certeza que você vai chegar além. Tá, então, nós estamos finalizando mais uma edição do programa Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas, e hoje tivemos aqui a grata satisfação de receber o vereador eleito, que está cumprindo o seu primeiro mandato, vereador Cabo Elinho. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito ao nosso convite, e também obrigado a você, telespectador, telespectadora, que ficou com a gente até agora. Em breve voltaremos com mais uma edição, com mais um convidado ou uma convidada. Forte abraço a todos. Muito obrigado, Amantini. Vou aproveitar para deixar aqui, @cabo.elinho. Siga lá. Tá aí. Recado do vereador Cabo Elinho. Forte abraço a todos.